Bessias culpa Xandão por sua rejeição e o governo ameaça guerra. E aí, será que tudo que a gente está vendo nos noticiários é, na verdade, só uma imensa cortina de fumaça? Para não perder esse e outros mergulhos profundos nos bastidores reais de Brasília, já inscreva-se no nosso canal. Hoje, nós vamos dissecar um material de origem que traz uma perspectiva simplesmente fascinante sobre as verdadeiras engrenagens da política nacional. E só para fixar bem o nosso ponto de partida, olha mais uma vez para essa frase. Bessias culpa Xandão por sua rejeição e governo ameaça guerra. É uma declaração para lá de explosiva, não é verdade? O que a gente vai fazer agora é justamente ir muito além dessas manchetes fáceis e prontas, tentando entender o xadrez complexo que está sendo jogado longe dos holofotes. O que nos leva à parte 1 da nossa análise, o choque de narrativas. O material que a gente está examinando mapeia uma teoria bem intrincada sobre esse suposto conflito entre o STF, o Executivo e a mídia. E aqui, a gente consegue visualizar direitinho esse choque. De um lado, a narrativa convencional, a grande mídia batendo na tecla de que o ministro Alexandre de Moraes sabotou a indicação do Jorge Messias. Mas, do outro lado, a teoria do nosso material base desafia isso de frente. Segundo essa visão alternativa, a imprensa estaria, na verdade, criando uma história completamente artificial para quebrar a aliança estratégica entre o ministro e o governo. Vamos então para a parte 2, a versão da imprensa. O que exatamente a mídia está relatando para o público? Olha só que interessante o foco atual da mídia tradicional. O material destaca que jornalistas influentes como a Malu Gaspar estão promovendo com força total essa narrativa de que a rejeição do Messias foi uma vitória política direta, orquestrada pelo próprio Alexandre de Moraes. A ideia que passam pra gente é a de um magistrado movendo montanhas nos bastidores para derrubar a indicação. Só que, gente, toda a narrativa tem consequências reais, e o barulho causado por essa história foi gigantesco. A fonte relata que a ala política de esquerda começou a atacar e simplesmente abandonar o ministro nas redes sociais. Nos bastidores, ele teria até precisado ligar para aliados para negar com todas as letras qualquer envolvimento nisso. Então, o grande X da questão é, essa narrativa cria uma ilusão de que o magistrado está super forte politicamente, mas na prática isola ele justamente das pessoas que seriam sua base de apoio. Aí entramos na parte 3, a teoria da aliança. Aqui a gente muda a marcha e olha para a hipótese alternativa trazida pela fonte. E, de acordo com as fontes, faria zero sentido político Moraes sabotar essa indicação. Por quê? A análise argumenta que o ministro está, na verdade, num momento de grande fragilidade, e o Jorge Messias é descrito como alguém incrivelmente leal ao presidente. Se aprovado, ele formaria um bloco de votação importantíssimo junto com o Zanin e o Dino, que, segundo a fonte, já costumam se alinhar ao ministro. Ou seja, derrubar um aliado que garantiria um bloco seguro no tribunal seria um erro estratégico monumental. Ah, mas e o fato do indicado ser amigo pessoal e ter laços religiosos com André Mendonça? Muita gente vê isso como um grande risco, mas o material de origem rebate isso na hora. A lógica deles é simples. No tabuleiro implacável de Brasília, a lealdade política ao governo sempre supera os laços pessoais ou religiosos. Em outras palavras, o Messias jamais compraria briga com o próprio executivo independentemente de velhas amizades. Indo para a parte 4, o fator Banco Master. É literalmente impossível entender o cenário atual sem dar um passo atrás e olhar para esse histórico recente de tensões. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá no começo do mandato, o ministro demonstrava uma força enorme, resistindo a certos nomes e possivelmente favorecendo outros candidatos, como o Rodrigo Pacheco, que funcionava como uma espécie de escudo no Senado. Mas a virada de chave teria sido o escândalo do Banco Master. A teoria aponta que essas investigações fizeram o ministro perder um capital político gigantesco. O resultado? Em maio, rolou uma reunião crucial onde Lula e Moraes precisaram sentar e renovar os laços para lidar com inimigos em comum. E sabe o que acelerou essa renovação repentina de alianças? A ameaça constante da oposição. O crescimento de figuras como Flávio Bolsonaro nas pesquisas, junto com a intensa pressão popular e legislativa, serviu de combustível. A análise argumenta que tanto o governo quanto o STF perceberam que precisavam desesperadamente um do outro para sobreviver ao ímpeto da oposição. Foi uma união por pura necessidade de sobrevivência estratégica. O que nos joga direto na parte 5, o jogo da mídia. Aqui a coisa fica mais densa, porque o material apresenta a teoria mais contundente sobre as reais intenções da imprensa. A fonte chama essa manobra de dinamitar a ponte. A ideia é que existe uma estratégia proposital da mídia corporativa
para implodir a aliança entre o Executivo e o Supremo, jogando intencionalmente a culpa de tudo no ministro. A hipótese levanta a possibilidade de que a imprensa está armando uma arapuca, criando um atrito falso só para isolar o magistrado e arrancar fora sua rede de proteção política com o governo. Mas qual seria o grande incentivo para a mídia fazer isso? O material traz uma informação que, se for real, revela quem está puxando as cordinhas. Uma imensa pressão internacional rolando nos bastidores. A alegação é que existem acordos e até ameaças de tarifas comerciais pesadíssimas vindas dos Estados Unidos contra o Brasil, caso a postura jurídica por aqui não mude. Para fugir dessas punições econômicas severas, os grandes financiadores corporativos da mídia estariam forçando essa guinada, buscando o isolamento total do ministro. E para dar ainda mais base para essa teoria, basta observar o que a oposição está fazendo na prática. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi a público negar categoricamente qualquer tipo de acordo de bastidor com o Moraes. Além disso, o partido PL continuou pisando no acelerador para instaurar a CPI do Banco Master. Pensa bem, essas ações diretas desmentem completamente a narrativa convencional de que grandes acordos secretos estariam sendo firmados entre o Supremo e os parlamentares de oposição. O que deixa a gente com uma pulga gigante atrás da orelha para fechar essa análise. Será que toda essa narrativa que a gente vê bombando na imprensa é, no fundo, uma armadilha meticulosamente calculada para fazer aliados políticos se destruírem? É um pensamento extremamente provocador. Em Brasília, as peças mais vitais do xadrez quase sempre se movem no escuro. E entender o jogo exige olhar bem além do óbvio. Muito obrigado por nos acompanhar nessa reflexão e a gente se vê na próxima análise.